todo o grupo da liderança dos judeus, esse grupo, a coorte, essa liderança, esse conselho dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, era composto de 70 homens. Então esses 70 homens, eles tiveram uma reunião e decidiram, de forma unânime, que deveria pedir a pena de morte para Jesus. A presença de Jesus no seu território incomodava eles. A presença de Jesus incomoda as pessoas que praticam o mal. A presença da verdade aborrece a mentira e a presença da luz aborrece as trevas. É tanto que a Bíblia diz que as trevas não faz comunhão com a luz. E esse grupo de fariseus, de sacerdotes, prenderam Jesus. Mas para efetuar a prisão de Jesus, eles tiveram a ajuda de uma pessoa que estava bem próxima de Jesus, um dos seus discípulos, que conhecia todos os lugares aonde Jesus caminhava, os lugares aonde Jesus se reunia com os seus apóstolos. Ele conhecia muito bem o costume de Jesus. Então ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E para ele fazer esse trabalho, ele foi pago. Ele recebeu 30 moedas de prata. Era um dinheiro considerável. Não era pouco dinheiro. Deu para comprar um pequeno sítio ou uma pequena chácara. As escrituras dizem que eles compraram um campo, um pedaço de terra com aquele dinheiro. E esse dinheiro foi a razão de Judas sucumbir. A ambição pela riqueza. Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não significa ser do demônio. Agora, as pessoas que vendem a sua fé, as pessoas que traem a sua família, que traem os seus líderes por causa do dinheiro, então essas pessoas estão cometendo um grave pecado. E Judas, ele teve a escolha. Ele foi chamado para fazer parte do grupo dos apóstolos. Ele teve a oportunidade de crescer nesse ministério. Mas, no entanto, Satanás, que é o príncipe das trevas, aquele que ofereceu riqueza para o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, Satanás ofereceu todos os reinos, toda a glória deste mundo para Jesus. Então, se ele teve a audácia de tentar o próprio Filho de Deus com as riquezas, imagine você e eu. Então, Judas não resistiu à tentação da riqueza, não a resistiu à tentação do dinheiro. E hoje está em pleno vigor no nosso país a operação conhecida em todo o território nacional como a Operação Lava Jato, que tem levado os megas bilionários para a prisão. Estas pessoas não resistiram à tentação do dinheiro. Não resistiram à tentação da riqueza. Eles tiveram a oportunidade de fraudar, de roubar, de desviar, de saquear os cofres públicos, o dinheiro do povo. Dinheiro que era direcionado para a merenda escolar, para a saúde, para a educação, não é? Então esse dinheiro está fazendo falta até hoje para a nossa nação, para o nosso povo. E, no entanto, eles pensavam que ia dar certo o plano. Satanás coloca na cabeça da pessoa para cometer um delito, cometer um roubo, um crime. E ele cega a pessoa ao ponto da pessoa acreditar que tudo aquilo vai dar certo. Mas, na verdade, não existe crime perfeito. Por mais sábio que o ladrão seja, ele vai deixar rastros, ele vai deixar indícios. E a polícia técnica, a polícia chamada polícia científica,
ela vai descobrir, desde um fio de cabelo, não é? Desde o sinal da mão que a pessoa deixa ali, as impressões digitais, a investigação vem e a pessoa é levada à cadeia. Então, a Operação Lava Jato hoje está mostrando para o Brasil que não há crimes perfeitos. Não adianta abrir uma conta na Suíça, no fim do mundo, no Japão, onde for. O Senhor Jesus disse, nada se faz em segredo, em oculto, e deverá permanecer oculto. Jamais. Tudo que se faz em oculto será revelado, será mostrado, vem à tona. E hoje, os familiares desses indivíduos que estão sendo julgados, alguns já condenados, então a família dessas pessoas estão sofrendo. Alguns estão usando a famosa tornozeleira eletrônica, não pode sair da sua casa, prisão domiciliar. Tudo isso estava oculto. Eles achavam que iam pegar o dinheiro, ia se usufruir, iam usar o dinheiro da melhor forma possível, passear com a sua família, comprar carro, comprar casa, comprar fazenda. O sonho deles era um sonho lindo, mas esse sonho se transformou em pesadelo. Foi exatamente o que o diabo fez com Judas. Judas sonhava ao receber as 30 moedas de prata, comprar um sítio, construir uma casa, viver feliz com a família, mas era um dinheiro sujo. E o dinheiro sujo, meu amigo, não leva a pessoa a lugar nenhum. Judas achava que ele ia vender Jesus, não é? Que ia receber o dinheiro, as 30 moedas, ia se usufruir do dinheiro e que tudo ia transcorrer muito bem. Mas quando ele pegou o dinheiro e que ele viu que Jesus foi preso, né? Quando ele traiu Jesus, traiu com um beijo ainda, se aproximou de Jesus, abraçou, deu aquele abraço e deu um beijo e disse, eu te saúdo, eu te cumprimento, mestre, e beijou. E Jesus, então, que conhece todas as coisas, disse assim, com um beijo você trai o Filho do Homem? Porque Judas foi o guia daqueles homens que prenderam Jesus. E hoje o que tem de guias, pessoas que estão guiando as pessoas para o mundo das drogas, estão guiando as pessoas para o crime organizado, estão guiando as pessoas para o vandalismo, para a violência. Não faz muitos anos, eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo o programa se lembram do episódio que ocorreu com Suzane Richthofen, aquela que foi o guia dos irmãos Cravinhos. Ela abriu, ela tinha a chave da casa, né, uma mansão dos seus pais, ela abriu a porta da casa e introduziu os irmãos Cravinhos, 2 indivíduos que ela havia conhecido, introduziu, abriu o quarto da mãe e do pai, ambos estavam dormindo, e ela introduziu os malfeitores para matar seu pai e matar sua mãe. Eu pergunto a você por que ela fez isso. Seu pai era um homem mau, sua mãe era uma mulher má, ela era agredida por eles? Não, simplesmente porque o diabo colocou no coração dela que se ela fizesse isso, ela ia ficar com todo o dinheiro. E agora, segundo o que a gente está ouvindo nos noticiários, ela vai ser excluída, né? Excluída dos membros da família para receber a herança. Então tudo indica que ela vai perder o dinheiro, os milhões que ela tinha direito. Assim como Judas perdeu, todos perdem. Todos aqueles que traz seu povo, traz sua nação, né? Aqueles que saqueiam os cofres públicos, que roubam, que mentem, mas cedo ou mais tarde eles serão pegos, eles vão pagar por aquilo. E se não pagar nessa vida, pagarão na vida futura, porque nada fica sem a pessoa prestar contas, não é? Então, o Senhor Jesus disse para Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E Judas abraçou Jesus e beijou. Quando Jesus foi preso, foi condenado, foi sentenciado à morte, que Judas viu que Jesus ia morrer, bateu um remorso no coração dele. Ele pegou as 30 moedas, foi lá no templo, na igreja. É lamentável falar isso, é difícil falar isso, não é? Uma instituição que era para pregar a palavra de Deus, para falar o nome de Deus, essa instituição pegou 30 moedas e pagou.
e pagou por um traidor trair Jesus. Judas pegou as 30 moedas, foi lá na igreja, né? Foi lá na sinagoga dos judeus e disse: eu vim devolver o dinheiro que vocês me deram para trair Jesus. Eu estou com remorso, eu vou dar um fim na minha vida. Está aqui a sacola com as 30 moedas. Os sacerdotes disseram: o que nós temos com isso? Isso é com você, não estamos nem aí. Na hora de negociar, havia bajulação, na hora da negociação, mas depois, quando o trem pegou, quando a coisa ficou feia, eles disseram: nós não estamos nem aí, você se vire. Ele pegou as 30 moedas, jogou dentro do templo e saiu e foi se enforcar. Foi se matar, foi cometer o suicídio. Então nós temos que aprender uma coisa muito interessante, que o apóstolo São Paulo, ele aprendeu. O apóstolo São Paulo disse assim: uma coisa aprendi, quer dizer, ele não sabia, ele não nasceu já sabendo disso. O apóstolo Paulo disse assim: uma coisa eu aprendi, a contentar com o que tenho. Eu sei ter abundância e sei padecer necessidade. Eu sei estar no muito e sei estar no pouco. Então nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a andar de avião, a conviver com pessoas da alta sociedade, a ter dinheiro no banco, a ter casa boa, a ter carro bom. E temos que aprender também a andar a pé, pedir carona, comer farinha com ovo. Em todas essas circunstâncias nós temos que aprender, porque tem pessoas que, se tiver no muito, fica orgulhoso, fica arrogante, não lembra de ninguém, quer passar por cima de todo mundo só porque ficou rico, fica abestalhado, entendeu? E tem pessoas que, se ficar pobre mesmo, numa situação difícil, se perdeu o emprego, perdeu os bens que tem, ele vira bandido, vai para o mundo do assalto, do crime, não é? Porque não vai suportar passar aquela prova. Então o apóstolo Paulo disse: uma coisa aprendi, tanto viver no muito quanto viver no pouco. De todas as formas eu estou instruído a viver tanto no muito quanto no pouco. Nós temos que aprender essas verdades. A vida que nós vivemos nessa terra, ela não se apresenta só de uma forma. Esse ano você pode estar sendo patrão e o ano que vem você pode ser um empregado. Ou talvez esse ano você está sendo um empregado e o ano que vem você pode ser um patrão. Então, de todas as formas, você tem que estar instruído. Você tem que aprender a viver em qualquer circunstância, tanto no muito quanto no pouco. Nós temos que dar glória a Deus, nós temos que estar felizes, nós temos que estar contentes do jeito que a vida se apresentar para nós, não é? O Senhor Jesus disse: o que é mais importante? A roupa ou o nosso corpo? Qual é mais importante? A vida ou a comida? Então nós temos que aprender essas verdades. E Judas não aprendeu isso. Ele acabou se enveredando pelo mundo da cobiça e acabou cometendo suicídio. E hoje no mundo, 800 mil pessoas cometem o suicídio. A maioria delas cometem suicídio vítima de quê? Da ganância, do dinheiro, da riqueza. Não é? Muitas pessoas cometem suicídio por isso. Nós temos falado aqui dos 2 grandes bilionários que se mataram em 2008, quando começou a grande crise mundial das finanças no mundo. Um era da Alemanha, que tinha cerca de 100 bilhões de dólares a sua riqueza. Outro dos Estados Unidos, que tinha cerca de 5 bilhões de dólares. Na primeira queda das bolsas de valores, quando eles perderam parte da sua fortuna, ambos se mataram. O que era alemão deu um tiro na cabeça e se matou. O outro se deitou na linha do trem e o trem veio e atropelou. Então, fica a lição para todos nós. Nós queremos viver e viver bem, nós temos que viver em paz com aquilo que temos. Nós temos que dar graças a Deus quando nós acordamos, quando nós abrimos os olhos, podemos enxergar, podemos conversar, podemos falar, respirar. E a vida, ela se apresenta de uma forma simples. E é na simplicidade que está a nossa felicidade. A nossa felicidade está nas mínimas coisas, nas coisas simples do seio da nossa casa, da nossa família.